Muito bem. Essas perguntas de Lucas, viu? Olha, e aí é importante que se entenda isso. Do conceito que eu apresentei de que em Deus, né, o querer e o ser não é distinto, né, Deus é o que ele faz o que ele é, implica diretamente que Deus ele tem uma única exclusiva vontade. Deus tem apenas uma vontade. A gente apresentou, né? Essa vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Agora, em Deus, a gente diz em teologia que essa vontade ela também é dupla, né? É bom que se diga isso. É uma unidade composta. Não é uma unidade absoluta, é uma unidade composta. É uma vontade, uma única exclusiva vontade, porém essa vontade ela se nos é manifesta de duas formas. E aqui, Lucas, me permita, há inclusive outros autores também que adaptam e aí colocam três vontades, tá? Só que assim, pelo menos os que eu já tomei conhecimento, eles são de linha da teologia liberal, sabe? Então, assim, eu não faço nem questão de mencionar. Mas aí talvez alguém que esteja nos assistindo ou já tenha lido ou talvez se depare com algum autor que mencione três vontades, ao invés de... E quando eu digo três vontades, não é que sejam três em si, né? Uma vontade manifesta em três, como eu apresentei, né? Uma vontade manifestada de duas formas, né? Dois tipos. Mas, para que haja entendimento, pode ser que em algum lugar você encontre como três, mas por esses correrem uma linha mais liberal, sabe? Essa definição que a gente vai estar apresentando aqui, pelo menos, ela é a mais bíblica, tá? Porque ela não incorre no liberalismo. E também é importante frisar que, para quem se aprofunda bastante nessa parte da teologia, desde a escolástica você vai encontrar uma definição de um tipo de vontade que é uma unidade composta, né? Como eu apresentei. É uma vontade única, porém ela pode ser manifesta, se manifesta para nós de duas formas. Né? Só que aí na escolástica ela recebe um nome diferente do que nós aprendemos, né, e conhecemos atualmente nesse período contemporâneo, né? A gente pode dizer assim que estamos vivendo. Mas aí é importante que se saiba disso, né? Na escolástica era chamada de vontade antecedente e de vontade consequente. É interessante. E interessante é que essas vontades elas estavam mais relacionadas com a vontade permissiva, que a gente já vai chegar lá. Mas eu acho importante esse apanhado histórico, né? Então você tinha a vontade antecedente, que ela, como permissiva, ela é permissiva na medida em que, por ela, Deus quer o bem, mas não de uma maneira que seja impedível, né? Que não possa ser impedido. E como vontade consequente, também permissiva, ela é permissiva na medida em que, por essa vontade, Deus não quer, absolutamente, impedir o mal que já está posto pela própria criatura, né? Incorrendo assim no pecado da criatura. Então veja que ambas as vontades elas estão mais relacionadas com a vontade permissiva e elas recebem esse nome de antecedente e consequente porque a ideia é que Deus ele tem uma vontade relacionada com o que ele conhece anteriormente, por isso que é chamado de antecedente. Anteriormente à ação da criatura, Deus ele tem uma vontade, também permissiva. E mediante a consequência da ação da criatura, da ação do indivíduo, ele tem uma vontade consequente. Por isso que ela é chamada de consequente, porque ela vem da consequência da ação da criatura. E aí tem um exemplo, que eu acho que é bem didático, que pode se fazer entender isso aí. É um exemplo de um juiz, veja. Um juiz, um justo juiz, ele quer o bem de todos os cidadãos. Então, antecipadamente, essa é a vontade antecedente. Antecipadamente, ele quer o bem de todos os cidadãos. Ele não quer que nenhum cidadão morra, nenhum cidadão cometa crime, nenhum cidadão seja violentado. Ele quer o bem de todos. Essa é a vontade antecedente. Ele quer o bem antecipadamente de todos os cidadãos. Porém, imagine que um cidadão ele cometa algum crime grave, passível de condenação, até de pena capital, por exemplo. Por consequência, por relação da consequência da ação desse indivíduo, o juiz
ele vai querer, ele não vai querer, melhor dizendo, ele não vai querer o mal que já está imposto, porém, ele vai permitir que o mal seja, como eu posso dizer assim, imputado, um mal possa ser imputado nesse indivíduo que cometeu um crime, que seria contra a vontade desse Deus que quer o bem antecipadamente de todos os indivíduos, inclusive o desse. Ele vai permitir um castigo, uma prisão, talvez até uma pena capital, que poderia ser considerado como mal, entende? Mas por consequência da ação do indivíduo, entende? Então essa é a definição escolástica, né? E aí nós veja que ela é bem, talvez até profunda, né? A gente está tentando sintetizar aqui. Mas aí o que hoje a gente conhece da vontade, ou entende melhor, né? Da vontade de Deus. A gente chama de vontade permissiva aquela pela qual Deus ele permite. Ele e me entenda, ele não é diretamente responsável pela ação da criatura, porque ele permite a ação da criatura e responsabiliza a criatura por isso. A criatura que é responsabilizada pela ação, porque Deus está permitindo, e nessa permissão de Deus, a criatura ela é livre para tomar as ações que, bem entender, e por isso que ela é responsável, né, pelos seus atos, e Deus cobra essa responsabilidade da criatura, porque ele permite que a criatura exerça a sua liberdade, e mediante essa liberdade ele vai ser responsável por isso. Mas isso ainda está dentro da vontade divina, porém numa questão permissiva. É nesse sentido que chamamos de permissiva. Porém, existe também aquele aspecto da vontade divina que a gente chama de absoluta. Alguns poucos autores falam de determinística, ou determinista. Mas absoluta justamente nesse sentido de determinar. Há aquela vontade em que Deus ele determina, decreta, diz é assim, e nesse caso ele é totalmente responsável, né, pela decisão, pela ação, porque Deus ele assim determinou, né, dessa vontade, dessa determinação, não tem quem não seja responsável, senão o próprio Deus, porque essa vontade ela é absoluta, tá? Então esses são os dois aspectos da vontade divina, né? Espero ter me feito